Você pode sair, por favor? Gente como você atrapalha a clientela. O murmúrio virou silêncio. Ela apertava o dinheiro suado nas mãos. Uma nota de 10, outra de 2. Eu só preciso de arroz, disse baixinho. E eu só preciso que você não espante os clientes. Ela engoliu seco. Tentou sair com dignidade, mas antes que pudesse, uma voz masculina ecoou atrás. Pode anotar tudo no meu nome. E me diga, desde quando comprar comida virou privilégio, todos se viraram. E ali, parado na entrada do mercado, estava o homem que mudaria tudo. Curta se você já foi humilhada por precisar de pouco. Comente, você já foi julgada pela sua aparência ou pela sua condição? O sol se punha no horizonte quando Lívia contou mais uma vez as notas amassadas em suas mãos trêmulas. 10 reais e alguns trocados. Tudo o que sobrara depois de comprar os remédios da avó Teresa. As moedas tilintavam suavemente, lembrando-a de que cada centavo tinha sido suado, costurado à mão em intermináveis noites de trabalho. Seus dedos, marcados por pequenas cicatrizes de agulha, alisaram nervosamente o vestido simples de algodão, o mesmo que usava há 3 anos, tantas vezes remendado que mal se reconhecia o padrão original das flores. Mas estava limpo, sempre limpo. Sua mãe costumava dizer, antes de partir deste mundo, que a pobreza não era desculpa para descuidar da dignidade. O mercado Elite, com suas portas de vidro reluzentes e seu ar-condicionado gelado, parecia uma fortaleza intimidante diante dela. Era o único estabelecimento ainda aberto naquele horário no bairro Nobre, e também o único que vendia o arroz mais barato da região. Lívia respirou fundo, reunindo coragem. A avó precisava comer, e o arroz era a única coisa que seu estômago ainda aceitava desde que a doença piorara. Você consegue, murmurou para si mesma, empurrando a porta pesada. O ar frio a atingiu como um tapa, fazendo-a encolher os ombros magros. O piso tão branco refletia as luzes fluorescentes, fazendo seus olhos arderem. Seguiu direto para o corredor dos grãos, tentando ignorar os olhares dos outros clientes. Senhoras com bolsas de marca, executivos ainda em seus ternos caros depois do trabalho. Encontrou o pacote de arroz mais básico e o segurou contra o peito como um tesouro. 5 quilos, suficiente para 2 semanas se economizassem bem. Suas mãos tremiam levemente enquanto caminhava até o caixa, onde uma funcionária de expressão entediada mascava chiclete. Boa noite. Lívia cumprimentou baixinho, colocando o arroz sobre o balcão. A funcionária, seu crachá dizia Mônica, ergueu os olhos e a examinou de cima a baixo. Seu nariz se franziu quase imperceptivelmente. Desculpe, ela disse, sem parecer nem um pouco arrependida, mas não posso te atender. O mundo pareceu congelar por um momento. Como assim? Você pode sair, por favor? Mônica elevou a voz, garantindo que todos ao redor pudessem ouvir. Gente como você atrapalha a clientela. As palavras atingiram Lívia como pedras. Seu rosto queimou de vergonha quando percebeu que outros clientes haviam parado para observar a cena. Eu só preciso de arroz, ela tentou explicar, sua voz quase um sussurro. As notas amassadas em sua mão pareciam queimar. Tenho dinheiro para pagar. E eu só preciso que você não espante os clientes. Mônica retrucou, seu tom agora abertamente hostil. Este é um estabelecimento de alto padrão. Sugiro que procure algo mais adequado ao seu perfil. Uma senhora próxima riu discretamente atrás de sua bolsa Chanel. Um homem de terno fingiu súbito interesse nas prateleiras de chocolates importados. Ninguém olhava diretamente para Lívia, mas ela podia sentir cada olhar de soslaio, cada sussurro mal disfarçado. Por favor, ela tentou mais uma vez, pensando na avó Teresa esperando em casa, provavelmente preocupada com sua demora. É só um pacote de arroz. Segurança!
Mônica chamou, seu dedo já alcançando o botão sob o balcão. As lágrimas começaram a embaçar a visão de Lívia, mas ela se recusava a deixá-las cair. Não ali, não na frente deles. Com as poucas forças que lhe restavam, endireitou os ombros e virou-se para sair. Foi quando ouviu: "Pode anotar tudo no meu nome. E me diga, desde quando comprar comida virou privilégio?" A voz masculina, grave e autoritária, cortou o silêncio constrangedor como uma lâmina afiada. Lívia se virou lentamente, suas pernas tremendo. Ali, parado na entrada do mercado como uma aparição, estava um homem que não parecia pertencer a lugar nenhum e, ao mesmo tempo, parecia dominar todo o ambiente. Não era seu terno, simples demais para os padrões daquele lugar, nem sua postura, que comandavam a atenção. Era algo em seus olhos, um misto de bondade e força que fez o coração de Lívia falhar uma batida. "Se Senhor Matos", Mônica gaguejou, seu rosto perdendo toda a cor. "Eu não sabia que o senhor..." Claramente, ele a interrompeu, caminhando até o caixa com passos firmes. "Você não sabe muitas coisas. Como, por exemplo, que humilhar alguém por sua condição financeira é crime." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O homem, Sr. Matos, aparentemente, parou ao lado de Lívia, seu perfume discreto, mas marcante, envolvendo-a como um abraço protetor. "Qual é seu nome?" Ele perguntou suavemente, olhando diretamente para ela. "Lívia", ela respondeu, sua voz mal passando de um sussurro. "Lívia", ele repetiu, como se saboreasse cada sílaba. "Um nome bonito. Diga-me, Lívia, além do arroz, do que mais você precisa?" Ela balançou a cabeça, apertando as notas amassadas, com mais força. Só o arroz, senhor. É para minha avó." Algo passou pelos olhos dele. Compaixão, talvez? Mas não era aquele tipo de pena que humilhava ainda mais. Era algo diferente, mais profundo. "Mônica", ele se dirigiu à funcionária, que agora tremia visivelmente. "Você vai atender esta jovem com todo o respeito que ela merece. E depois vai colocar em sua sacola óleo, feijão, café e o que mais ela precisar para uma cesta básica completa." "Não precisa", Lívia protestou fracamente. "Eu só quero pagar pelo arroz e..." "Por favor", ele a interrompeu gentilmente. "Permita-me fazer isso. Não por caridade, mas por justiça." Seus olhos se encontraram e Lívia sentiu algo estremecer dentro de si. Havia uma história por trás daquele olhar, uma compreensão que ia além da simples bondade. "E quanto a você", ele continuou, voltando-se para Mônica, "sugiro que repense suas atitudes. A verdadeira pobreza não está na falta de dinheiro, mas na falta de humanidade." O mercado inteiro parecia ter parado para assistir à cena. As mesmas pessoas que minutos antes fingiam não ver a humilhação de Lívia, agora observavam, fascinadas, enquanto Mônica, com mãos trêmulas, registrava item após item. "Não sei como agradecer", Lívia murmurou quando tudo estava empacotado. "Não agradeça", ele respondeu com um pequeno sorriso. "Apenas prometa que um dia, quando puder, fará o mesmo por alguém." Ela assentiu, sentindo as lágrimas finalmente rolarem por seu rosto. Mas desta vez não eram de humilhação. Eram de gratidão, de esperança, de algo que ela não conseguia nomear. Quando saiu do mercado, carregando as sacolas pesadas com alimentos que não esperava levar para casa, Lívia olhou uma última vez para trás. O homem, seu salvador improvável, havia desaparecido tão misteriosamente quanto surgira. Mas algo tinha mudado, não apenas em sua situação imediata, mas dentro dela. Pela primeira vez em muito tempo, sentia algo além da dor e do cansaço. Sentia possibilidade. O céu já estava completamente escuro quando chegou em casa, onde vó Teresa a esperava em sua cadeira de balanço gasta, suas mãos enrugadas mexendo inquietas no xale puído. "Demorou, minha flor", a senhora comentou, seus olhos cansados se arregalando ao ver as sacolas.
Mas como? Lívia colocou as compras sobre a mesa simples da cozinha, começando a guardar os itens nos armários quase vazios. Vó, ela disse, suavemente, a senhora acredita em anjos? A velha senhora sorriu, aquele sorriso sábio que só os muito vividos conseguem dar. Acredito em bondade, minha flor. Às vezes ela vem com asas, às vezes com um terno simples. Naquela noite, enquanto preparava um jantar mais substancial do que haviam tido em semanas, Lívia pensou no estranho que havia mudado seu dia, e talvez sua vida. Não sabia seu nome completo, não sabia quem era ou por que estava ali. Mas sabia que jamais esqueceria seus olhos, sua voz, a maneira como havia defendido não apenas seu direito de comprar comida, mas sua dignidade. E enquanto o arroz cozinhava no fogão velho, enchendo a casa com seu aroma reconfortante, ela fez uma promessa silenciosa. Um dia, de alguma forma, retribuiria aquele gesto. Não necessariamente para ele, mas para alguém que, como ela, precisasse de um lembrete de que nem tudo no mundo era crueldade. O que ela não sabia, enquanto servia o jantar para sua avó com um sorriso renovado, era que aquele não seria seu último encontro com o misterioso Sr. Matos. Na verdade, era apenas o começo de uma história que transformaria não apenas sua vida, mas sua compreensão sobre o verdadeiro significado de riqueza e pobreza. A feira livre de domingo era o único lugar onde Lívia se sentia verdadeiramente em paz. Ali, entre as barracas coloridas e o burburinho alegre dos feirantes, ninguém a julgava por seu vestido simples ou seus sapatos gastos. Era um pedaço do mundo, onde dinheiro importava menos que sorrisos, onde o perfume de flores frescas se misturava ao aroma de café coado na hora. Havia economizado algumas moedas durante a semana, fazendo concertos extras de roupas até altas, horas da noite. Seus dedos ainda doíam dos pontos minuciosos, mas o sacrifício valia a pena. Poderia comprar algumas verduras frescas para fazer uma sopa para a avó Teresa, cujo apetite andava cada vez mais fraco. Olha só quem voltou! Seu José, o feirante de verduras, a cumprimentou com um sorriso genuíno. As cenouras hoje estão uma beleza, menina. Escolhi as melhores para você. Lívia sorriu de volta, sentindo o coração aquecer com aquela gentileza simples. Estava selecionando alguns tomates quando uma voz familiar fez seu coração parar. Bom dia, seu José. As cenouras realmente parecem excelentes hoje. Ela se virou tão rapidamente que quase derrubou uma pilha de batatas. Ali estava ele, o homem, do mercado. Sem paletó desta vez, apenas uma camisa social branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando braços fortes e bronzeados. Seu cabelo, levemente grisalho nas têmporas, brilhava sob o sol da manhã. Senhor Matos! Seu José exclamou com evidente admiração. Que honra! Não sabia que o senhor frequentava nossa feirinha. Alexandre! O homem corrigiu gentilmente. E venho sempre que posso. Não há nada como produtos frescos colhidos com amor. Seus olhos encontraram os de Lívia e um sorriso suave curvou seus lábios. Que surpresa agradável encontrá-la aqui, Lívia. Ela sentiu o rubor subir por seu pescoço. O senhor lembra meu nome? Como poderia esquecer? Ele respondeu, sua voz mais suave. E, por favor, me chame de Alexandre. Senhor Matos me faz sentir mais velho do que já sou. Seu José observava a interação com interesse mal disfarçado, seus olhos vivos indo de um para o outro. Vocês se conhecem? O feirante perguntou curioso. Nos encontramos outro dia, Alexandre respondeu vagamente, ainda olhando para Lívia. E devo dizer que foi um encontro memorável. Lívia baixou os olhos para as cenouras em suas mãos, sentindo o rosto queimar ainda mais. Não sabia se de vergonha pela lembrança da humilhação no mercado ou pela intensidade do olhar dele sobre ela.
Deixa que eu pago essas verduras, Alexandre ofereceu, já tirando a carteira do bolso. Não! Ela protestou rapidamente. Por favor, o senhor. Você já fez demais por mim. Algo passou pelos olhos dele. Admiração, talvez. Sua dignidade. É admirável, Lívia. Mas me permita ao menos acompanhá-la enquanto faz suas compras? Ela hesitou por um momento, mas havia algo tão genuíno em seu pedido que não conseguiu recusar. Assentiu levemente e juntos começaram a caminhar entre as barracas. Como está sua avó? Ele perguntou enquanto ela escolhia algumas batatas. Melhor, Lívia respondeu surpresa por ele ter se lembrado desse detalhe. A comida ajudou muito. Obrigada novamente. Alexandre parou de repente, fazendo-a parar também. Lívia, olhe para mim. Ela ergueu os olhos, encontrando seu olhar. Intenso. Não me agradeça por algo que era seu direito, ele disse firmemente. O que aconteceu naquele mercado foi errado em tantos níveis. Mas o que mais me impressionou foi sua força. Muitos teriam se quebrado, mas você manteve sua dignidade. Não me senti muito digna, ela admitiu baixinho. Me senti invisível. Você é tudo, menos invisível. Ele respondeu com uma intensidade que a fez prender a respiração. Na verdade, você brilha tanto que algumas pessoas precisam desviar o olhar, porque sua luz as faz enxergar suas próprias sombras. O burburinho da feira continuava ao redor deles, mas Lívia mal percebia. Era como se o mundo tivesse se reduzido àquele momento, àquele homem, aquelas palavras que tocavam sua alma de uma maneira que ela nunca havia experimentado. Por que está sendo tão gentil comigo? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Alexandre. Sorriu, aquele sorriso que parecia guardar 1000 segredos, porque há muito tempo não encontrava alguém tão genuíno, alguém que, mesmo enfrentando dificuldades, não perdeu a capacidade de ser gentil. Eles continuaram caminhando, parando, ocasionalmente, para que Lívia comprasse os ingredientes de que precisava. Em cada barraca, ela notava como os feirantes tratavam Alexandre com um respeito que ia além da reverência ao dinheiro. Era o tipo de respeito que se ganha com bondade. Você vem sempre aqui? Ela perguntou curiosa. Todo domingo, ele confirmou. Gosto da honestidade deste lugar. Aqui uma maçã é apenas uma maçã, não um símbolo de status. E as pessoas... Bem, as pessoas são reais. Havia algo em sua voz, uma nota de tristeza, talvez, que fez Lívia querer saber mais. Deve ser difícil, ela comentou suavemente, viver num mundo onde tudo é medido pelo valor monetário. Alexandre a olhou com surpresa, como se ela tivesse tocado em algo profundo dentro dele. É exatamente isso, ele murmurou. Às vezes, me pergunto quem são as pessoas verdadeiramente pobres, aquelas que não têm dinheiro ou aquelas que só têm dinheiro. Chegaram ao final da feira, onde uma senhora vendia flores. O perfume das rosas e margaridas preenchia o ar como uma bênção. Posso? Ele perguntou, apontando para um buquê de margaridas simples. Desta vez, Lívia não protestou. Havia algo no gesto, na escolha das flores mais simples, não das rosas caras, que tocou seu coração. Para alegrar o dia de sua avó, ele disse, entregando-lhe as flores. Como sabe que ela gosta de margaridas? Lívia perguntou surpresa. Alexandre sorriu misteriosamente. Não sabia, mas são flores honestas como você, sem pretensão, sem artifícios, apenas beleza pura e simples. O sol já estava alto quando chegaram ao ponto onde precisavam se separar. Lívia com suas sacolas de verduras e seu buquê de margaridas. Alexandre com... Bem, ela percebeu que ele não havia comprado nada para si mesmo. Você não veio fazer compras? Ela perguntou, repentinamente consciente deste detalhe. Vim encontrar algo que não sabia que estava procurando. Ele respondeu enigmaticamente.
Então, tirou um cartão do bolso e o estendeu para ela. Meu número pessoal e um convite. Lívia pegou o cartão com mãos trêmulas. Era simples, elegante, como ele. Convite? Preciso de alguém para cuidar da roupa de cama da minha casa de campo, ele explicou. Alguém que entenda de costura, que tenha cuidado com detalhes, que saiba o valor do trabalho bem feito. Ela olhou para o cartão, então de volta para ele. Por quê? Porque você tem algo raro, Lívia. Não é apenas sua habilidade com agulha e linha, é sua capacidade de manter a dignidade mesmo quando o mundo tenta tirá-la de você. Um vento suave soprou, trazendo o perfume das margaridas até eles. Por um momento, ficaram apenas ali, parados na calçada ensolarada, presos num momento que parecia suspenso no tempo. Pense sobre isso, ele disse finalmente. O salário será justo e você terá liberdade para organizar seus horários de acordo com as necessidades de sua avó. Antes que ela pudesse responder, ele se virou para partir, mas parou olhando por sobre o ombro. Ah, e Lívia, aquele mercado receberá uma visita da vigilância sanitária amanhã. Parece que houve denúncias sobre discriminação de clientes. Com um último sorriso enigmático, ele partiu, deixando Lívia parada na calçada com suas sacolas de verduras, suas margaridas e um cartão que pesava em sua mão como uma promessa de mudança. No caminho para casa, ela não conseguia parar de pensar nele, em como um homem tão poderoso podia ser tão simples, em como seus olhos pareciam guardar uma tristeza antiga por trás do brilho gentil, em como ele a fazia se sentir, não pequena, não inadequada, mas valiosa. Vó Teresa estava cochilando em sua cadeira quando ela chegou, mas acordou com o perfume das margaridas. Que flores lindas, minha flor! E a senhora exclamou, seus olhos cansados brilhando de alegria. Lívia colocou as flores num vaso simples de vidro, observando como elas transformavam instantaneamente o ambiente modesto da sala. Vó, ela começou hesitante, a senhora acredita que às vezes o destino coloca pessoas em nosso caminho por uma razão? A velha senhora sorriu, aquele sorriso sábio que só os muito vividos conseguem dar. Acredito que Deus escreve certo por linhas tortas, minha menina, e às vezes usa ternos simples e corações grandes para fazer seus milagres. Naquela noite, depois de fazer uma sopa rica com as verduras frescas e garantir que a avó estava confortável, Lívia sentou-se em sua pequena cama, o cartão de Alexandre em suas mãos. A luz da lua que entrava pela janela simples fazia as letras douradas brilharem suavemente. Seu coração batia mais rápido só de pensar na proposta dele. Era uma oportunidade, não apenas de trabalho, mas talvez de algo mais, algo que ela ainda não conseguia nomear. As margaridas no vaso exalavam seu perfume suave, como um lembrete gentil de que às vezes as coisas mais simples são as mais preciosas. E enquanto a noite avançava, Lívia percebeu que já havia tomado sua decisão. Na verdade, talvez a tivesse tomado no momento em que seus olhos encontraram os dele naquela feira ensolarada. Ele falou pouco, mas foi a primeira vez que alguém falou por mim. Lívia nunca mais esqueceu aquela frase. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que não precise gritar para nos proteger. Se você também acredita que respeito transforma vidas, assim como aconteceu com ela, no primeiro comentário fixado tem algo especial. Um e-book cheio de histórias assim. Histórias que curam, acolhem e mostram que ainda existe amor de verdade. Vai lá depois e me diz qual capítulo te tocou mais. A casa de campo surgiu diante de Lívia como uma pintura bucólica. Era menor do que ela imaginava, não uma mansão ostentosa, mas uma construção de pedra e madeira que parecia ter crescido naturalmente entre as árvores centenárias. Era
Selvagem cobria parte das paredes e um jardim meio abandonado convidava ao cuidado. O motorista que Alexandre havia enviado para buscá-la, um senhor simpático chamado Antônio, carregou sua pequena mala até a entrada. O patrão pediu desculpas por não estar aqui para recebê-la, ele explicou, entregando-lhe um conjunto de chaves antigas. Teve uma emergência no escritório, mas chegará no fim da tarde. Lívia assentiu, apertando as chaves em sua mão como um talismã. Havia algo reconfortante em seu peso, em seu metal gasto pelo uso. Eram chaves que contavam histórias. A senhora Matilde, nossa governanta, virá mais tarde para lhe mostrar tudo. Antônio continuou. Fique à vontade para explorar a casa. O senhor Alexandre disse que este é seu espaço agora. Depois que o motorista partiu, Lívia permaneceu por um momento na varanda, respirando o ar puro da manhã. O aroma de madeira e flores silvestres era tão diferente do cheiro de concreto e escapamento ao qual estava acostumada na cidade. Tinha sido difícil deixar Vó Teresa, mesmo que fosse apenas durante o dia. Mas a senhora havia insistido, seus olhos brilhando com uma sabedoria antiga. Vá, minha flor. Às vezes precisamos dar um passo em direção ao desconhecido para encontrar nosso verdadeiro caminho. O interior da casa era ainda mais encantador que o exterior. Móveis antigos de madeira maciça conviviam harmoniosamente com peças mais modernas. Livros ocupavam praticamente todas as superfícies disponíveis, nas estantes, sobre mesas, empilhados em cantos estratégicos. A cozinha era um sonho em tons de terracota, com uma enorme janela que emoldurava o jardim como uma tela viva. Na despensa, encontrou um bilhete preso à porta da geladeira. Lívia, sinta-se em casa, há café fresco na garrafa térmica e pão caseiro no cesto. O quarto de costura fica no segundo andar, última porta à direita. Alexandre. Sua caligrafia. Era firme, mas elegante, como ele próprio. Lívia traçou as letras com a ponta dos dedos, sentindo um arrepio inexplicável percorrer sua espinha. O quarto de costura era um espaço iluminado e acolhedor, com uma grande mesa de trabalho posicionada estrategicamente sob uma janela bay window. Pilhas organizadas de roupa de cama, algumas novas, outras claramente antigas e valiosas, aguardavam seus cuidados. Lívia passou a manhã trabalhando, perdida no prazer familiar de linha e agulha. Suas mãos conheciam aquela dança íntima, o movimento preciso da agulha, a tensão exata do fio, o cuidado com cada detalhe. Estava tão absorta que não percebeu as horas passando até ouvir passos na escada. Vejo que já encontrou seu reino. A voz de Alexandre a pegou de surpresa. Ela se virou rapidamente, quase derrubando o bordado delicado em que trabalhava. Ele estava parado na porta, o paletó jogado casualmente sobre o ombro, a gravata levemente frouxa. Havia algo diferente nele ali, uma informalidade que o tornava simultaneamente mais acessível e mais perigoso. Me desculpe, ela disse, levantando-se apressadamente. Acabei perdendo a noção do tempo. Não se desculpe, ele sorriu, aproximando-se, para examinar seu trabalho. É exatamente isso que esperava. Alguém que se perdesse na arte do que faz. Seus dedos roçaram o bordado que ela acabara de completar. Um padrão delicado de flores silvestres na barra de um lençol antigo. Isso é extraordinário, ele murmurou. Onde aprendeu a bordar assim com minha mãe? Lívia respondeu suavemente. Ela dizia que cada ponto deveria carregar um pouco de amor, porque as pessoas sentem a energia do que colocamos em nosso trabalho. Alexandre a olhou de uma maneira que fez seu coração tropeçar. Sua mãe era uma mulher sábia. Era. Ela concordou, sentindo a familiar pontada de saudade. Ela e meu pai morreram num acidente há 5 anos. Desde então, somos só eu e Vó Teresa.
Algo passou pelos olhos dele. Compreensão, talvez, dor compartilhada. Também conhecia a dor da perda. Ele disse depois de um momento. Minha esposa, Helena, ela partiu há 3 anos. Câncer. Lívia sentiu seu coração apertar. Sinto muito. Eu também, ele respondeu, seu olhar perdido na paisagem além da janela. Mas sabe o que é estranho? Desde que você apareceu naquele mercado, com sua dignidade silenciosa, foi a primeira vez que consegui falar sobre ela, sem sentir, que estava sufocando. A confissão pairou entre eles como uma borboleta frágil. Lívia não sabia o que dizer, então fez o que seu coração mandou. Estendeu a mão e tocou levemente seu braço. O contato, mesmo através da camisa, enviou uma corrente elétrica por sua pele. Alexandre olhou para sua mão, então para seu rosto, com uma intensidade que fez seu estômago dar voltas. Você tem mãos de artista, ele murmurou, pegando sua mão entre as suas. Mãos que criam beleza a partir do simples, que consertam o que está quebrado. São apenas mãos calejadas de tanto trabalhar. Ela protestou suavemente, consciente demais do calor que emanava dele. Não, ele discordou, seus dedos traçando gentilmente as pequenas cicatrizes deixadas por anos de costura. São mãos que contam histórias, de luta, de perseverança, de dignidade. O sol da tarde entrava pela janela, criando um halo dourado ao redor deles. O tempo parecia ter parado, suspenso naquele momento de intimidade inesperada. Venha, ele disse repentinamente, soltando sua mão. Quero te mostrar algo. Lívia o seguiu através da casa, descendo as escadas até uma porta que dava para os fundos. O jardim, que parecera meio abandonado mais cedo, agora brilhava com a luz do entardecer. Este era o jardim preferido de Helena. Alexandre explicou, guiando-a por um caminho entre roseiras selvagens. Depois que ela partiu, não tive coragem de manter, mas agora ele parou diante de um canteiro particular, onde pequenas mudas recém-plantadas espreitavam através da terra rica. Margaridas, Lívia reconheceu, um sorriso suave curvando seus lábios. Sim, ele confirmou, porque elas me lembram você, simples, honestas, resilientes. O vento soprou suavemente, trazendo o perfume das rosas e o som distante de pássaros voltando para seus ninhos. Lívia sentiu algo despertar dentro de si, algo que havia mantido adormecido por tanto tempo, focada apenas em sobreviver. Por que eu? Ela perguntou a mesma pergunta que a perseguia desde aquele primeiro encontro no mercado. Alexandre se virou para encará-la, o sol poente pintando sombras douradas em seu rosto. Porque quando te vi naquele mercado, mantendo sua dignidade mesmo, sob humilhação, reconheci algo que pensei ter perdido para sempre. Esperança. Esperança de que ainda existem pessoas reais num mundo de aparências. Ele deu um passo em sua direção, diminuindo a distância entre eles até que ela pudesse sentir o calor de seu corpo, o perfume de sua colônia misturado ao aroma do jardim. E também, ele continuou, sua voz baixando para quase um sussurro, porque você me fez sentir algo que achei que tinha morrido junto com Helena, o desejo de cuidar de alguém novamente. O coração de Lívia batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Suas mãos tremiam levemente e ela as apertou contra o vestido simples que usava. Tenho medo, ela admitiu suavemente. Do quê? De não ser suficiente, de não pertencer ao seu mundo, de... Lívia, ele a interrompeu gentilmente, levantando sua mão para tocar seu rosto. Você não precisa pertencer ao meu mundo. Talvez seja eu quem precise encontrar um lugar no seu. O toque dele era quente contra sua pele, e Lívia se permitiu inclinar o rosto em sua direção, como uma flor buscando o sol. Por um momento, pareceu que ele ia beijá-la,
Seu olhar desceu para seus lábios. Sua respiração ficou mais pesada. Mas então, um trovão distante quebrou o encanto do momento. Gotas pesadas começaram a cair, primeiro devagar, depois num dilúvio repentino. Vamos! Alexandre riu, pegando sua mão e correndo com ela de volta para a casa. Chegaram à varanda completamente encharcados, rindo como crianças. O cabelo de Lívia, normalmente preso num coque severo, havia se soltado e caía em cachos molhados ao redor de seu rosto. A camisa branca de Alexandre estava praticamente transparente, colada a seu corpo. Você está tremendo, ele notou, tirando o paletó que ainda carregava e colocando sobre seus ombros. O tecido fino estava quente com o calor de seu corpo e seu perfume a envolveu como um abraço. Lívia fechou os olhos por um momento, permitindo-se saborear aquela sensação de proteção, de cuidado. Obrigada, ela murmurou, abrindo os olhos para encontrá-lo, observando-a com uma expressão que fez seu coração falhar uma batida. Não me agradeça ainda, ele respondeu suavemente. Nossa história está apenas começando. E ali, na varanda, daquela casa de campo, com a chuva caindo como uma cortina ao seu redor e o coração batendo num ritmo novo e assustador, Lívia soube que ele estava certo. Algo estava começando, algo tão delicado quanto os pontos que dava em seus bordados, tão profundo quanto as raízes das margaridas recém-plantadas no jardim. Era o começo de uma história que nenhum dos dois havia planejado, mas que parecia ter sido escrita nas estrelas muito antes daquele primeiro encontro no mercado. O temporal que começara naquela tarde não dava sinais de que iria passar. Os trovões ecoavam cada vez mais próximos, fazendo as janelas da casa de campo vibrarem em seus batentes antigos. Lívia estava no quarto de costura, tentando terminar o bordado de um jogo de lençóis à luz do fim de tarde, quando tudo ficou escuro. O blackout foi repentino e completo. A escuridão engoliu o quarto como tinta derramada, deixando apenas o brilho ocasional dos relâmpagos para iluminar o ambiente. Seu coração acelerou, não de medo da escuridão, mas da intimidade que ela trazia, da consciência aguçada de que estava sozinha naquela casa com Alexandre. Lívia! A voz dele soou do corredor, seguida pelo feixe de luz de uma lanterna. Você está bem? Estou aqui, ela respondeu, sua voz mais trêmula do que gostaria. Alexandre apareceu na porta, a luz da lanterna criando sombras interessantes em seu rosto. Havia tirado a gravata e aberto os primeiros botões da camisa e seus cabelos estavam levemente desalinhados, como se tivesse passado as mãos por eles várias vezes. A tempestade derrubou a energia em toda a região, ele explicou, aproximando-se. Pode demorar algumas horas para voltar. Um trovão particularmente forte fez Lívia se sobressaltar, derrubando a agulha que ainda segurava. Ela se abaixou para procurá-la, mas Alexandre foi mais rápido. Cuidado, ele murmurou, sua mão encontrando a dela no escuro. Não quero que se machuque. O toque, mesmo acidental, enviou arrepios por sua pele. A escuridão parecia amplificar cada sensação, o calor de sua mão, o som de sua respiração, o perfume suave de sua colônia. Venha, ele disse suavemente, ainda segurando sua mão. Vamos acender algumas velas. Conheço um lugar perfeito para esperar a luz voltar. Ele a guiou através da casa escura como se conhecesse cada tábua do assoalho, cada curva do corredor. Desceram as escadas e atravessaram a sala até chegarem a uma varanda fechada nos fundos da casa, um lugar que ela ainda não conhecia. Era o lugar preferido de Helena nas noites de tempestade. Ele comentou, soltando sua mão para acender várias velas antigas dispostas em castiçais de prata. Ela dizia que aqui podia sentir-se parte da natureza sem se molhar. À medida que as velas iam sendo acesas, o ambiente ganhava vida.
Era um espaço acolhedor, com sofás confortáveis e almofadas espalhadas estrategicamente. As paredes eram praticamente todas de vidro, oferecendo uma vista panorâmica do jardim fustigado pela chuva. É lindo, Lívia sussurrou, aproximando-se de uma das janelas. Os relâmpagos iluminavam o céu como fotografias instantâneas, revelando o baile frenético das árvores ao vento. Vou fazer um chá, Alexandre disse. Ainda temos água quente na garrafa térmica. Quando ele voltou, minutos depois, carregava uma bandeja com 2 xícaras fumegantes e alguns biscoitos. O aroma de camomila preencheu o ar, misturando-se ao cheiro de cera das velas. Você deve sentir muita falta dela, Lívia comentou suavemente, aceitando a xícara que ele oferecia. Alexandre sentou-se ao seu lado no sofá, mais próximo do que o necessário. Sinto, ele admitiu, mas de um jeito diferente agora. Antes era uma dor aguda, constante. Agora é mais como saudade, uma memória doce de algo precioso que tive o privilégio de viver. Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles, preenchido apenas pelo som da chuva e o crepitar ocasional das velas. Lívia soprou suavemente seu chá, consciente demais do calor que emanava do corpo dele ao seu lado. Posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele perguntou repentinamente. Ela assentiu, seu coração acelerando sem motivo aparente. Porque nunca... Quero dizer, uma moça bonita como você... Nunca houve ninguém especial? Lívia sentiu o rubor subir por seu pescoço, grata pela luz bruxuleante das velas que o disfarçava. Nunca tive tempo, ela respondeu honestamente. Depois que meus pais morreram, minha vida se resumiu a cuidar da avó e trabalhar. E também nunca encontrei alguém que me fizesse querer parar para sentir. A confissão pairou entre eles como uma borboleta frágil. Alexandre colocou sua xícara na mesa de centro, virando-se para encará-la completamente. E agora? Ele perguntou, sua voz mais rouca. Ainda não quer parar para sentir? O coração de Lívia batia tão forte que tinha certeza que ele podia ouvir. Agora, ela começou, mas sua voz falhou quando sentiu a mão dele tocar seu rosto. Você me faz querer sentir tudo de novo, Lívia. Ele murmurou, seus dedos, traçando suavemente a curva de sua bochecha. Me faz querer viver novamente. Um relâmpago iluminou o ambiente por um segundo, revelando a intensidade em seus olhos. Lívia mal teve tempo de colocar sua própria xícara na mesa antes que ele se inclinasse em sua direção. O primeiro toque de seus lábios foi suave como asas de borboleta. Um beijo tão delicado que poderia ter sido imaginação. Mas então, Alexandre deslizou uma mão para sua nuca, enterrando os dedos em seus cabelos. E o beijo se transformou em algo mais. Era como se todo o universo tivesse se reduzido àquele momento, aquele toque, aquela sensação avassaladora de finalmente encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Lívia se permitiu derreter contra ele, suas mãos tímidas encontrando apoio em seu peito. Lívia, ele sussurrou contra seus lábios, sua voz carregada de emoção. Minha doce Lívia. Ela nunca havia sido beijada antes, mas algo dentro dela sabia exatamente como responder a ele. Era como se seu corpo reconhecesse uma música que sua mente nunca tinha ouvido, movendo-se numa dança antiga como o tempo. Alexandre a beijava como se estivesse descobrindo um tesouro há muito perdido, com reverência, com cuidado, mas também com uma paixão que ameaçava consumi-los. Suas mãos exploravam seu corpo com delicadeza, cada toque acendendo um fogo que ela nunca soube que existia dentro de si. Espere, ela ofegou, afastando-se levemente. Eu não... Ele encostou sua testa na dela, sua respiração tão irregular quanto a sua. Eu sei, meu amor. Eu sei. Era a primeira vez que ele a chamava assim, meu amor. E o som fez seu coração dar uma cambalhota no peito.
Não quero que pense que está me devendo algo, ele continuou, seus dedos acariciando seu rosto com infinita ternura. Podemos parar agora mesmo se você quiser. Lívia olhou para ele através da luz tremeluzente das velas. Viu o desejo em seus olhos, sim, mas também viu respeito, carinho, algo mais profundo que fez sua alma vibrar em reconhecimento. Não quero parar, ela sussurrou, surpreendendo a si mesma com sua própria coragem. Quero sentir tudo. Com você! A confissão pareceu despertar algo primitivo dentro dele. Alexandre a puxou para outro beijo, desta vez mais urgente, mais profundo. Suas mãos deslizaram por suas costas, encontrando a pele nua sob a blusa simples que ela usava. Tem certeza? Ele perguntou mais uma vez, sua voz rouca de desejo contido. Em resposta, Lívia começou a desabotoar sua própria blusa com dedos trêmulos. A luz das velas dançava em sua pele como uma carícia dourada, e ela viu os olhos dele escurecerem ao observá-la. Você é linda, ele murmurou, traçando a curva de seu pescoço com dedos reverentes. Tão linda que chega a doer. Ele a pegou nos braços como se ela não pesasse nada, carregando-a através da casa escura até seu quarto. A cama king size parecia um oceano de lençóis brancos à luz dos relâmpagos que ainda cortavam o céu. Alexandre a deitou com infinito cuidado, como se ela fosse feita de porcelana preciosa. Cada peça de roupa foi removida com deliberada lentidão. Cada centímetro de pele exposta foi celebrado com beijos e carícias que a faziam tremer. Não tenha medo, ele sussurrou contra sua pele. Vou cuidar de você. E cuidou. Com uma paciência que beirava a reverência, ele a ensinou sobre prazer, sobre desejo, sobre a diferença entre sexo e amor. Seus toques eram simultaneamente ternos e possessivos, seus beijos alternando entre doçura e paixão. Quando finalmente se tornaram um só, a tempestade lá fora parecia um eco distante da tempestade que se desenrolava dentro deles. Lívia descobriu sensações que nunca imaginara possíveis, sentimentos que transcendiam o físico e tocavam sua alma. Depois, deitada nos braços dele, ouvindo seu coração voltar ao ritmo normal sob seu ouvido, ela entendeu pela primeira vez o verdadeiro significado de pertencer. Não era sobre posses ou status social. Era sobre encontrar um lugar onde sua alma pudesse descansar. No que está pensando? Alexandre perguntou suavemente, seus dedos brincando com uma mecha de seu cabelo. Em como a vida é estranha, ela respondeu honestamente. Há algumas semanas eu estava sendo expulsa de um mercado. Agora estou aqui e pela primeira vez na vida me sinto completa. Ele a puxou para mais perto, beijando sua testa com infinita ternura. Você me completou também, sabia? Trouxe cor de volta para um mundo que tinha se tornado cinza. A chuva começava a diminuir lá fora, e através das janelas, as primeiras estrelas começavam a aparecer entre as nuvens que se dissipavam. Era como se o universo estivesse lhes dando sua bênção. Alexandre, ela murmurou sonolenta, aninhando-se mais em seus braços. Sim, meu amor. Obrigada por me ver, de verdade. Ele apertou os braços ao seu redor, sua voz embargada de emoção, quando respondeu, obrigado por me fazer voltar a viver. Naquela noite, embalada pelo som da chuva que agora caía suavemente e pelo calor do corpo dele junto ao seu, Lívia sonhou com margaridas crescendo em jardins abandonados, com amor florescendo em corações que achavam que nunca mais conheceriam a primavera. E quando o sol nasceu, pintando o quarto com tons de rosa e ouro, ela acordou para encontrar Alexandre, observando-a com olhos cheios de amor e promessas silenciosas. A luz havia voltado, não apenas a eletricidade, mas a luz dentro deles, aquela que nenhum blackout poderia jamais apagar. A primeira luz da manhã encontrou Lívia acordada,
seu coração batendo num ritmo incerto, enquanto observava o lugar vazio ao seu lado na cama. Os lençóis ainda guardavam o calor de Alexandre. Seu perfume persistia nos travesseiros, mas ele não estava ali. A realidade começou a pesar sobre seus ombros como um manto pesado demais. O que havia feito? Ela, uma simples costureira, havia se entregado ao seu patrão na primeira oportunidade. Todas as histórias que já ouvira sobre moças ingênuas sendo usadas por homens ricos começaram a dançar em sua mente como fantasmas cruéis. Suas mãos tremiam enquanto recolhia suas roupas espalhadas pelo chão. Cada peça trazia uma memória da noite anterior. O modo como ele a havia despido com tanta reverência, como seus beijos haviam marcado cada centímetro de sua pele, como suas mãos grandes e fortes haviam sido tão incrivelmente gentis. Tola, murmurou para si mesma, engolindo as lágrimas que ameaçavam cair. Você foi tão tola, Lívia. Vestiu-se rapidamente, tentando ignorar as marcas de amor em seu pescoço, os lugares onde sua pele ainda formigava com a memória de seus toques. Seu reflexo no espelho do banheiro mostrava uma pessoa diferente. Os cabelos desarrumados, os lábios ainda inchados dos beijos, os olhos brilhantes de uma mulher que conhecera o amor pela primeira vez. Com dedos trêmulos, prendeu os cabelos no coque severo de sempre, como se pudesse apagar a transformação da noite anterior. Mas como apagar as memórias? Como esquecer o modo como ele sussurrara seu nome, como se fosse uma prece? Como ignorar a forma como seu corpo havia despertado sob suas carícias, florescendo como uma flor ao primeiro sol da primavera? Em sua bolsa surrada, encontrou um bloco de notas pequeno. Arrancou uma página e com letra tremida escreveu: Alexandre, obrigada por uma noite que jamais esquecerei. Peço desculpas se interpretei mal as coisas. Não se preocupe comigo. Entendo que foi apenas um momento. Lívia. As palavras pareciam inadequadas, insuficientes para expressar a tempestade em seu coração. Mas o que mais poderia dizer? Como expressar que em uma única noite ele havia mudado todo o seu mundo? Como confessar que seu coração, antes adormecido, agora sangrava com cada batida? Deixou o bilhete sobre o travesseiro e pegou sua bolsa. Cada passo em direção à porta era uma pequena morte. Cada escada descida era um adeus silencioso a sonhos que mal tivera tempo de sonhar. O sol da manhã inundava a casa com uma luz dourada que parecia zombar de sua dor. Tudo estava quieto, exceto pelo canto dos pássaros no jardim. O mesmo jardim onde ele a havia beijado pela primeira vez, onde margaridas recém-plantadas começavam a despontar da terra úmida. Estava quase alcançando a porta da frente, quando uma voz a fez congelar. Aonde você vai? Lívia se virou lentamente, seu coração quase parando ao ver Alexandre parado ali. Ele usava apenas uma calça de moletom, seu peito nu ainda marcado por alguns arranhões que ela havia deixado em momentos de paixão. Em suas mãos carregava uma bandeja com café da manhã. Ela começou, mas as palavras morreram em sua garganta. Achei que tinha sido clara ontem à noite, ele disse, colocando a bandeja sobre uma mesa próxima e se aproximando dela. Quando disse que queria sentir tudo. Foi um erro, ela sussurrou, baixando os olhos para não ver a expressão dele. Não deveria ter acontecido. Você é meu patrão, eu sou apenas... Apenas o quê? Ele a interrompeu, sua voz suave mas firme. Apenas a mulher que me fez voltar a viver? Apenas a pessoa que trouxe luz de volta ao meu mundo? Apenas o amor que eu não esperava encontrar? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Lívia, mas ela continuou. Pessoas como você não ficam com pessoas como eu, Alexandre. É assim que o mundo funciona. O mundo? Ele deu uma risada suave, amarga. O mesmo mundo que te negou o direito de comprar comida? O mesmo mundo que julga pessoas pela aparência, pelo dinheiro,
por coisas que não significam nada? Ele se aproximou mais, pegando seu rosto entre as mãos com infinita ternura. Olhe para mim, Lívia. Ela ergueu os olhos, encontrando os dele cheios de uma emoção que fez seu coração doer. Sabe onde eu estava? No jardim, plantando mais margaridas, porque queria que você visse algo bonito quando acordasse, porque queria que soubesse que ontem à noite não foi um erro ou um capricho. Foi o começo de algo que venho desejando desde o primeiro momento em que te vi. Mas ela tentou argumentar, mas ele a silenciou com um beijo suave. Não há mas, ele murmurou contra seus lábios. Há apenas você e eu, e esse amor que está nascendo entre nós. Um amor que não pede licença, que não segue regras sociais, que simplesmente é. Ele a puxou para seus braços e Lívia se permitiu derreter contra seu peito nu, sentindo seu coração bater forte e constante sob sua bochecha. Tenho tanto medo, ela confessou em um sussurro. Medo de me entregar e depois descobrir que foi só um sonho. Então, deixe eu te mostrar que é real, ele respondeu, afastando-se apenas o suficiente para olhar em seus olhos. Venha comigo. Pegando sua mão, ele a guiou até a varanda dos fundos, onde a luz da manhã transformava o jardim em um quadro impressionista. Ali, recém-plantadas, dezenas de mudas de margaridas formavam um caminho até um banco rústico de madeira. Vê, e aquelas flores? Ele perguntou suavemente. Cada uma delas é uma promessa de que vou estar aqui, cuidando do nosso amor, vendo-o crescer dia após dia. Não são rosas caras ou orquídeas exóticas. São margaridas simples e honestas, como o amor que sinto por você. Lívia sentiu seu coração se expandir no peito, como se não coubesse mais dentro dela. Você realmente plantou tudo isso para mim? Para nós, ele corrigiu gentilmente. Porque quero construir algo real, algo que cresça naturalmente, algo que floresça não por obrigação, mas por amor. Ele a puxou para mais perto, seus braços fortes envolvendo-a como se nunca mais quisesse deixá-la ir. Ontem à noite, ele continuou, sua voz rouca de emoção. Quando te fiz minha, não foi apenas seus beijos que guardei, foi sua alma que capturou a minha. Cada suspiro, cada tremor, cada momento de entrega, foi como se finalmente encontrasse o pedaço que faltava em mim. Lágrimas escorriam livremente pelo rosto de Lívia agora, mas eram lágrimas diferentes. Lágrimas de alegria, de esperança, de amor. Mas o que as pessoas vão dizer? Ela perguntou em um último momento de insegurança. Alexandre sorriu, aquele sorriso que fazia seu coração derreter. Deixe que falem. Algumas pessoas passam a vida inteira procurando o amor verdadeiro e nunca encontram. Nós encontramos. Que sorte a nossa, não acha? Então ele a beijou, ali mesmo no jardim da manhã, com as margaridas como testemunhas silenciosas de seu amor. Era um beijo diferente dos da noite anterior, não menos apaixonado, mas mais seguro, mais certo, como uma promessa selada com os lábios. Agora, ele disse quando finalmente se separaram, que tal aquele café da manhã que eu preparei? Prometo que o café não está tão ruim quanto da última vez. Lívia riu, um som alegre e livre que fez os pássaros no jardim parecerem cantarem mais alto. Você queimou o café de novo? Talvez. Ele admitiu com um sorriso maroto. Mas fiz com amor, e isso é o que importa, não é? De mãos dadas, voltaram para dentro da casa, onde a bandeja de café da manhã esperava, torradas levemente queimadas, café forte demais, mas preparado com tanto carinho que o sabor era o que menos importava. E enquanto compartilhavam aquele café da manhã imperfeito, trocando beijos entre sorrisos e planejando um futuro que antes parecia impossível, Lívia entendeu que às vezes os maiores tesouros não são encontrados em cofres ou joalherias, mas em momentos simples como aquele.
Momentos de amor puro e verdadeiro, que não pedem permissão para existir, apenas florescem, como margaridas depois da chuva. O salão do Clube Elite estava decorado com um luxo que fazia os olhos doerem. Cristais centelhavam sob os lustres imponentes, taças de champanhe tilintavam em conversas falsamente animadas e sorrisos praticados eram trocados como moeda corrente. Era o tipo de ambiente que Lívia jamais imaginara frequentar, mas ali estava ela, usando um vestido azul noite que Alexandre havia insistido em lhe presentear. "Respire", ele sussurrou em seu ouvido, sua mão forte e reconfortante na base de suas costas. "Você está linda." Era o primeiro evento social em que apareceriam juntos publicamente. 3 meses haviam se passado desde aquela noite mágica. Na casa de campo, 3 meses de amor profundo, vivido nas sombras protetoras de seu pequeno paraíso particular. Mas agora era hora de enfrentar o mundo. Os primeiros sussurros começaram assim que entraram no salão. Lívia podia sentir os olhares atravessando-a como adagas. Podia ouvir os comentários mal disfarçados atrás de leques caros e taças de cristal. "É aquela costureirinha", uma senhora murmurou para sua companheira. "Dizem que ela enfeitiçou o pobre Alexandre. Depois que Helena morreu, ele ficou tão vulnerável." "Que escândalo", outra respondeu. "Uma garota comum morando com ele na casa de campo. Deve ser algum tipo de golpe." Lívia sentiu seus joelhos fraquejarem, mas Alexandre a manteve firme ao seu lado, seu braço agora possessivamente em sua cintura. "Senhora Martins", ele chamou, sua voz cortando o ar como uma lâmina polida, dirigindo-se justamente à mulher que acabara de falar. "Que bom vê-la. Permita-me apresentar Lívia, a mulher que devolveu sentido à minha vida." A senhora engasgou com seu champanhe, seu rosto ficando vermelho de constrangimento. "Alexandre, querido, nós estávamos justamente comentando como você parece bem." "Pareço bem porque estou bem", ele respondeu com um sorriso que não alcançava seus olhos. "É impressionante como o amor verdadeiro pode fazer isso. E com uma pessoa, não acha?" Mais pessoas se aproximaram, atraídas pela cena que se desenrolava. Lívia podia sentir o peso de dezenas de olhares julgadores. Podia ouvir o zum-zum de comentários maldosos. Foi quando Carolina Mendes, a editora-chefe da revista mais influente da cidade, se aproximou com seu bloco de notas em punho. "Alexandre, querido, os rumores são verdadeiros então? Você e essa moça estão realmente juntos?" Antes que Alexandre pudesse responder, outro grupo se juntou à conversa. Entre eles estava Amanda, a mesma vendedora que havia humilhado Lívia no mercado meses atrás, agora aparentemente noiva de algum empresário importante. "Deve ser difícil", Amanda comentou com falsa simpatia, "adaptar-se a um mundo tão diferente do seu." Lívia sentiu o sangue gelar em suas veias. Era como estar de volta àquele dia no mercado, apenas com roupas mais caras e em um ambiente mais refinado. Mas a humilhação era exatamente a mesma. Foi quando Alexandre fez algo que ninguém esperava. Subiu no pequeno palco onde uma banda tocava música ambiente, pegou o microfone e, com uma autoridade que fez todo o salão silenciar, começou a falar. "Boa noite a todos. Vejo que há muito interesse na minha vida pessoal ultimamente. Então permitem-me satisfazer sua curiosidade de uma vez por todas." O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Lívia sentiu seu coração acelerar. O que ele estava fazendo? "Sim, estou apaixonado, profunda e completamente apaixonado por uma mulher extraordinária, que alguns de vocês, em sua infinita sabedoria, insistem em julgar por sua origem humilde." Ele fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Lívia na multidão. "Mas deixem-me contar algo sobre essa mulher que vocês chamam de costureirinha.
Ela tem mais dignidade em seu dedo mindinho do que muitos aqui têm em todo o seu corpo. Enquanto alguns de vocês gastam fortunas em roupas de grife, ela trabalha com suas próprias mãos, criando beleza a partir do simples. Enquanto vocês competem por status, ela compete apenas consigo mesma, buscando ser melhor a cada dia. O burburinho começou a crescer no salão, mas Alexandre continuou, sua voz ficando mais forte. E sabem o que mais? Foi ela quem me salvou. Não com golpes ou artimanhas, como alguns sugerem, mas com algo muito mais poderoso, com bondade genuína, com um coração tão puro que me fez acreditar no amor novamente. Lágrimas escorriam silenciosamente pelo rosto de Lívia, enquanto ela observava o homem que amava defender seu amor publicamente, sem medo ou hesitação. Então sim, Carolina. Ele se dirigiu diretamente à jornalista. Pode publicar em sua revista. Alexandre Matos, o viúvo inconsolável, encontrou o amor novamente. Não nos salões da alta sociedade, mas no lugar mais improvável, em um mercado onde uma jovem estava sendo humilhada por querer comprar comida. Ele desceu do palco e caminhou diretamente até Lívia, pegando suas mãos entre as suas diante de todos. E se alguém aqui tem algum problema com isso, a porta está bem ali, porque eu não vou mais esconder ou me desculpar pelo maior presente que a vida poderia ter me dado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Algumas pessoas pareciam chocadas, outras constrangidas, e algumas, Lívia notou com surpresa, mostravam algo próximo à admiração. Foi Dona Beatriz, a matriarca mais respeitada da sociedade local, quem quebrou o silêncio. A senhora elegante se aproximou do casal, seu rosto austero, suavizado por um sorriso genuíno. Sabe, Alexandre, ela disse em voz alta o suficiente para todos ouvirem, Helena teria aprovado. Ela sempre dizia que você merecia encontrar alguém com um coração tão grande quanto o seu. Então, para espanto geral, a senhora se virou para Lívia e a abraçou. Bem-vinda à família, querida. Já estava na hora de alguém trazer um pouco de verdade para este nosso mundinho artificial. Como se aquilo fosse um sinal, a atmosfera no salão começou a mudar. Não completamente. Ainda havia olhares de desaprovação e sussurros maldosos, mas algo havia se quebrado. Uma barreira invisível havia caído. Mais tarde, naquela noite, quando finalmente chegaram em casa, Lívia ainda tremia levemente com a intensidade das emoções vividas. Você não precisava ter feito aquilo, ela disse enquanto Alexandre a ajudava a tirar o casaco. Expor-se daquele jeito. Ele a virou para encará-lo, seus olhos brilhando com uma intensidade que fez seu coração falhar uma batida. Precisava sim, porque você merece ser defendida, celebrada, amada abertamente. Não quero que seja um segredo ou algo de que devamos nos envergonhar. Mas sua reputação, minha reputação, ele riu suavemente. Minha reputação nunca esteve melhor, porque pela primeira vez estou sendo verdadeiro, estou vivendo com autenticidade. E sabe de uma coisa? É libertador. Ele a puxou para seus braços e Lívia se permitiu derreter contra seu peito, inspirando profundamente seu perfume familiar, que agora significava lar. Além disso, ele continuou, seus dedos brincando com uma mecha de seu cabelo. Você não viu a cara da Amanda quando Dona Beatriz te abraçou? Valeu cada segundo só por aquilo. Lívia não pôde evitar um pequeno riso. Ela parecia ter engolido um limão. Um limão muito caro e amargo. Alexandre concordou, antes de ficar sério, novamente. Mas o que importa é que agora todos sabem. Não há mais necessidade de nos escondermos ou nos desculparmos por nosso amor. Ele a conduziu até a varanda, seu lugar favorito na casa. O jardim estava iluminado pelo luar e as margaridas que ele havia plantado agora formavam um tapete branco e dourado sob a luz prateada.
Vê aquelas flores? Ele perguntou suavemente. Elas não se importam com quem as plantou ou quanto custa o jardim onde crescem. Elas simplesmente florescem, porque é isso que o amor verdadeiro faz. Floresce mesmo nos lugares mais improváveis. Desafia expectativas, quebra barreiras. Lívia ergueu o rosto para ele, seu coração transbordando de amor. Como você consegue sempre transformar tudo em poesia? Você me ensinou, ele respondeu simplesmente. Me ensinou a ver beleza nas coisas simples, a valorizar o que realmente importa. E sabe o que mais importa agora? O quê? Que amanhã, quando o sol nascer, vou poder gritar para o mundo inteiro que te amo, sem medo, sem vergonha, sem restrições. Ele a beijou então, um beijo que carregava o sabor da vitória, da liberdade, do amor que supera preconceitos e convenções sociais. E ali, sob o céu estrelado, com o perfume das margaridas subindo do jardim como uma bênção, Lívia finalmente entendeu que às vezes o verdadeiro luxo não está em joias ou títulos, mas na coragem de amar livremente, na ousadia de ser autêntico, na força de permanecer verdadeiro a si mesmo, mesmo quando o mundo inteiro parece conspirar contra você. O mercado elite não havia mudado em nada nos últimos meses. As mesmas portas de vidro, reluzentes, o mesmo ar-condicionado gelado, a mesma atmosfera de exclusividade que antes a havia feito sentir-se tão pequena. Mas Lívia, parada diante da entrada com um vestido simples, mas elegante, e uma postura que irradiava dignidade silenciosa, era uma pessoa completamente diferente. Tem certeza que quer fazer isso? Alexandre perguntou suavemente, sua mão encontrando a dela num gesto protetor. Ela assentiu, apertando seus dedos gentilmente. Tenho. Algumas histórias precisam de um final adequado. O som dos seus sapatos, um par discreto, mas de marca, ecoou pelo piso imaculado enquanto entravam. Alguns clientes a reconheceram imediatamente. Afinal, após o discurso de Alexandre no Clube Elite, sua história havia se tornado o assunto mais comentado da cidade. Mônica estava no mesmo caixa de antes, mascando chiclete com a mesma expressão. Entediada, seus olhos se arregalaram quando reconheceu Lívia e a cor abandonou seu rosto quando viu Alexandre ao seu lado. Boa tarde. Ela gaguejou, endireitando-se nervosamente. Lívia sorriu. Não um sorriso de vingança ou triunfo, mas um sorriso genuíno que carregava apenas paz. Boa tarde, Mônica. Quanto tempo? O silêncio que se seguiu foi quase palpável. Outros clientes pararam o que faziam para observar a cena, provavelmente esperando algum tipo de confronto dramático. Mas Lívia simplesmente começou a fazer suas compras, pegando uma cesta e caminhando pelos corredores com a graça natural, que sempre possuíra, mesmo quando usava vestidos remendados. Alexandre a seguia alguns passos atrás, um sorriso orgulhoso em seu rosto. Foi quando ouviu um som que a fez parar, o choro baixinho de uma senhora idosa no final do corredor. A cena era dolorosamente familiar. Sacolas rasgadas, compras espalhadas pelo chão, olhares de desaprovação dos outros clientes. Sem hesitar um segundo, Lívia entregou sua cesta para Alexandre e se aproximou da senhora. Deixe-me ajudá-la, ofereceu suavemente, já se abaixando para recolher as latas de ervilha que haviam rolado para longe. A senhora, que devia ter por volta da idade de vó Teresa, olhou para ela com olhos marejados de gratidão. Obrigada, minha filha. Minhas mãos não são mais tão firmes quanto costumavam ser. Não tem problema nenhum, Lívia respondeu com um sorriso caloroso. Vou ajudá-la a levar suas compras até onde precisar. Foi então que notou que a senhora segurava algumas moedas em suas mãos trêmulas, contando-as ansiosamente. Acho que não vai dar, a idosa murmurou, mais para si mesma que para os outros. Os preços subiram tanto. O coração de Lívia apertou.
lembrando-se vividamente de si mesma meses atrás, contando cada centavo com desespero silencioso. Por favor, ela disse, tirando seu próprio cartão da bolsa. Permita-me pagar suas compras. A senhora começou a protestar, mas Lívia a interrompeu gentilmente. Não é caridade, é apenas uma forma de retribuir a bondade que um dia recebi quando mais precisava. Seus olhos encontraram os de Alexandre, que a observava com uma expressão que fazia seu coração derreter. Uma mistura de orgulho, amor e admiração que valia mais que todos os cartões de crédito do mundo. Mônica observava tudo de seu caixa, seu rosto uma máscara de confusão e vergonha. Quando Lívia se aproximou para pagar as compras da senhora, a vendedora não conseguia mais manter seu ar arrogante. Senhorita, quero dizer senhora, ela começou, tropeçando nas palavras. Eu queria pedir desculpas por aquele dia. Eu fui humana, Lívia completou suavemente. Você foi humana, Mônica. Todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Lágrimas começaram a se formar nos olhos da vendedora. Depois que o Sr. Matos denunciou a discriminação, quase perdi meu emprego, mas ele interferiu, disse que eu merecia uma segunda chance. Lívia olhou surpresa para Alexandre, que apenas deu de ombros com um pequeno sorriso. Todos merecem uma segunda chance, ele disse simplesmente. Foi você quem me ensinou isso, meu amor. A senhora idosa, que ainda estava ao lado deles, observava a cena com olhos brilhantes de compreensão. Ah, então você é a moça da história. Aquela que ajudou uma velha senhora com suas compras e acabou encontrando o amor. Lívia corou levemente, mas Alexandre se adiantou com orgulho. Exatamente. Ela é a prova viva de que a verdadeira classe não tem nada a ver com dinheiro ou status social. Um pequeno grupo de pessoas havia se formado ao redor deles, atraído pela cena incomum. Mas desta vez, os olhares não eram de julgamento, eram de admiração, de respeito, alguns até de arrependimento. Sabe? A senhora comentou enquanto Lívia a ajudava a organizar suas compras em sacolas novas e resistentes. Minha mãe sempre dizia que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes precisamos passar por momentos difíceis para que algo maravilhoso possa acontecer. Sua mãe era uma mulher sábia, Alexandre respondeu, se aproximando para ajudar com as sacolas mais pesadas. Assim como minha Lívia, que me ensinou que a verdadeira riqueza está nos gestos de bondade que oferecemos ao mundo. Quando saíram do mercado, o sol da tarde pintava o céu em tons de rosa e ouro. A senhora, que descobriram se chamar Dona Clara, insistiu em tirar uma foto com eles em seu celular antigo. Para mostrar aos meus netos, ela explicou com os olhos brilhando, que contos de fadas modernos acontecem. Não com príncipes em cavalos brancos, mas com pessoas de coração puro que não têm medo de fazer o bem. No caminho para casa, Lívia permaneceu em silêncio por um tempo, absorvendo tudo o que havia acontecido. Alexandre respeitou seu momento de reflexão, apenas segurando sua mão sobre o console do carro, seu polegar fazendo círculos suaves em sua pele. Você sabia? Ela finalmente disse que Mônica ainda trabalhava lá. Não era uma pergunta. Sabia, ele admitiu. E sabia que você ia querer ajudar aquela senhora, exatamente como ajudou Dona Celeste naquele primeiro dia. Como podia ter tanta certeza? Ele parou o carro em um sinal vermelho e se virou para olhá-la. Por que você não mudou, meu amor? Suas roupas podem ser diferentes, seu endereço pode ter mudado, mas seu coração continua o mesmo, puro, bondoso, incapaz de virar as costas para alguém que precisa de ajuda.
Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Lívia. Sabe o que mais me emocionou hoje? Não foi superar o trauma daquele lugar, nem ver o arrependimento da Mônica. Foi perceber que mesmo tendo um cartão de crédito sem limite no bolso, a única coisa que realmente importava era poder ajudar alguém, exatamente como você me ajudou. Alexandre levou sua mão aos lábios, beijando-a suavemente. E é por isso que te amo tanto. Porque você entende que a verdadeira riqueza não está no que podemos comprar, mas no que podemos oferecer aos outros. Quando chegaram em casa, encontraram Vó Teresa no jardim, admirando as margaridas que agora floresciam em abundância. A senhora, que estava cada dia mais forte desde que se mudara para a casa de campo com eles, sorriu ao vê-los. Como foi? Ela perguntou, seus olhos sábios percebendo imediatamente que algo importante havia acontecido. Lívia se ajoelhou ao lado da cadeira de balanço da avó, repousando a cabeça em seu colo, como fazia quando era criança. Foi libertador. Ela respondeu honestamente, como fechar um círculo e começar um novo. A velha senhora acariciou seus cabelos com amor. Sabe, minha flor, sempre soube que você era especial, não pelo que tinha ou deixava de ter, mas pelo tamanho do seu coração. E agora o mundo inteiro está começando a ver o que eu sempre vi. Alexandre se juntou a elas no jardim, sentando-se no banco próximo. O sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de rosa e dourado, enquanto as primeiras estrelas começavam a aparecer. Amanhã, ele anunciou suavemente. Vamos inaugurar o novo centro comunitário no lugar do antigo mercado. E adivinha quem vai cortar a fita? Lívia olhou para ele surpresa. Eu? Você, ele confirmou com um sorriso. Porque não existe ninguém melhor para simbolizar a transformação que queremos criar. De um lugar de discriminação para um espaço de acolhimento e oportunidades. Vó Teresa sorriu, seus olhos brilhando com orgulho. Viu só? Às vezes precisamos passar por tempestades para aprender a dançar na chuva. E ali, no Jardim das Margaridas, sob o céu que escurecia lentamente, Lívia entendeu que sua história nunca foi sobre mudar de vida ou conquistar status social. Foi sobre permanecer fiel a si mesma, sobre manter a pureza de seu coração, mesmo quando o mundo tentava endurecê-lo. Foi sobre provar que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela possui, mas no amor que ela é capaz de dar. E enquanto Alexandre a puxava para seus braços, beijando sua testa com infinita ternura, ela soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas sua verdadeira missão, mostrar ao mundo que a bondade, quando praticada com um coração puro, tem o poder de transformar não apenas vidas, mas realidades inteiras. O outono havia pintado o jardim da casa de campo em tons de dourado e vermelho, transformando as árvores em obras de arte naturais. As margaridas, contra todas as probabilidades, ainda floresciam em meio às folhas caídas, como pequenas estrelas, brancas, salpicando o chão. Lívia estava sentada em seu banco favorito, aquele que Alexandre havia colocado entre as flores logo no início de sua história. Seus dedos traçavam distraidamente os padrões da madeira gasta, enquanto observava Vó Teresa, cochilando em sua cadeira de balanço na varanda, um xale de tricô que ela mesma havia feito, protegendo-a da brisa fresca. Os últimos meses haviam sido como um sonho do qual ela não queria acordar. O centro comunitário que substituíra o antigo mercado agora era um ponto de luz na cidade, oferecendo cursos profissionalizantes e oportunidades para jovens de baixa renda. Lívia passava suas tardes ali, ensinando costura e bordado, transformando suas habilidades em ferramentas de mudança social. Pensando na vida, a voz de Alexandre a surpreendeu. Ele estava parado a alguns passos de distância, os últimos raios do sol fazendo seu cabelo brilhar como prata polida. Havia algo diferente nele hoje, uma energia contida,
uma expectativa mal disfarçada que fez seu coração acelerar sem motivo aparente. Só admirando como tudo mudou, ela respondeu com um sorriso suave. Às vezes ainda tenho que me beliscar para acreditar que é real. Ele se aproximou, sentando-se ao seu lado no banco. O que exatamente você acha que não é real? Lívia gesticulou vagamente para o jardim ao redor. Tudo isso, o jardim, a casa, você, como uma simples costureira como eu, mereceu tanta felicidade. Ah, meu amor, ele murmurou pegando suas mãos entre as suas. Você ainda não entendeu? Não foi o destino que te deu essa felicidade. Foi você mesma quem a construiu, com cada ato de bondade, cada gesto de dignidade, cada momento em que escolheu manter seu coração puro, mesmo quando o mundo tentava endurecê-lo. Uma folha dourada caiu suavemente entre eles, dançando no ar, antes de pousar em seus joelhos unidos. Alexandre a pegou com delicadeza, como se fosse algo precioso. Vê esta folha? Ele continuou. Ela é como nossa história. Começou pequena, verde, aparentemente insignificante, mas com o tempo, sol e amor, se transformou em ouro puro, não porque alguém a pintou por fora, mas porque era sua natureza brilhar assim. Lívia sentiu lágrimas se formando em seus olhos. Havia algo na voz dele, uma emoção contida, que fazia seu coração tremer de antecipação. Alexandre, espere. Ele a interrompeu gentilmente, levantando-se do banco. Tem algo que preciso te mostrar. Ele estendeu a mão para ela, e juntos caminharam pelo jardim até um canteiro que ela não havia notado antes. Lá, entre as margaridas, já conhecidas, pequenos brotos novos emergiam da terra rica. O que são? Ela perguntou, curiosa. Rosas brancas. Ele respondeu, um sorriso misterioso brincando em seus lábios. Porque chegou a hora de misturar um pouco de sofisticação com nossa simplicidade. Assim como você fez comigo, trouxe beleza para minha vida sem tirar sua essência. Então, para sua completa surpresa, Alexandre se ajoelhou ali mesmo no meio do jardim que havia testemunhado o florescer de seu amor. A terra manchou seus joelhos, mas ele não pareceu se importar. Lívia, ele começou, sua voz embargada de emoção. Quando te conheci, era como se eu estivesse vivendo em preto e branco. Existia, mas não vivia de verdade. Você trouxe as cores de volta ao meu mundo, não com luxo ou pretensão, mas com a simplicidade do seu sorriso, com a pureza do seu coração. Ele tirou algo do bolso, não uma caixa de veludo como ela meio que esperava, mas uma única margarida, perfeita em sua simplicidade. Não vou te oferecer um anel caríssimo, ele continuou, porque nosso amor nunca foi sobre isso. Esta flor representa tudo o que você é, pura, verdadeira, resiliente. E é com ela que te peço. Quer construir o resto da nossa história comigo? As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Lívia. Ali estava ele, o homem mais rico que conhecia, ajoelhado na terra de seu jardim, oferecendo-lhe não diamantes ou ouro, mas uma simples margarida como símbolo de seu amor. Vó, ela chamou repentinamente, sua voz tremendo de emoção. A senhora. Está vendo isso? A velha senhora, que aparentemente não estava realmente dormindo, abriu um sorriso radiante da varanda. Estou vendo, sim, minha flor. Estou vendo amor verdadeiro acontecendo. Lívia se ajoelhou na terra junto com Alexandre, não se importando que seu vestido novo pudesse se sujar. Sim, ela sussurrou, pegando a margarida com mãos trêmulas. Sim, 1000 vezes sim. Ele a puxou para seus braços, e seus lábios se encontraram em um beijo que tinha gosto de lágrimas de felicidade e promessas eternas. Quando se separaram, o sol havia se posto completamente, e as primeiras estrelas começavam a pontilhar o céu aveludado. Espere, Alexandre disse, tirando mais algo do bolso. Tem mais uma coisa. Era um pequeno caderno encadernado em couro. Simples, mas elegante. Quando Lívia o abriu,
Encontrou páginas em branco, exceto pela primeira, onde ele havia escrito com sua letra firme: para você escrever nossa história, não a que o mundo vê, mas a que nossos corações conhecem. A história de uma costureira que ensinou um empresário que a verdadeira riqueza não está nos bens que possuímos, mas no amor que compartilhamos. Vó Teresa havia se aproximado, apoiada em sua bengala, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Sabia, ela disse suavemente, desde aquele primeiro dia no mercado, quando você chegou em casa falando de um anjo de terno simples. Sabia que não era apenas sobre ajuda ou caridade, era sobre destino. Alexandre abraçou a senhora com carinho. A senhora me deu o maior presente do mundo, uma neta que agora será oficialmente minha família também. Ah, meu filho. A velha, senhora, respondeu com um sorriso sábio. Você já era família desde o momento em que olhou para minha Lívia e viu não uma moça pobre, mas uma alma rica em bondade. Os três ficaram ali no jardim, enquanto a noite caía suavemente ao redor deles. As estrelas brilhavam cada vez mais intensamente, como se o próprio céu quisesse participar da celebração. Sabe o que é mais incrível? Lívia perguntou. Aninhada nos braços de seu agora noivo, a Margarida ainda em suas mãos. O quê? Que nossa história começou com humilhação e dor, mas se transformou em algo tão bonito, como se o universo quisesse provar que às vezes precisamos passar pelo vale mais escuro para encontrar a luz mais brilhante. Alexandre beijou sua testa com infinita ternura. E sabe o que é mais incrível ainda? Que isso é apenas o começo. Temos uma vida inteira pela frente para criar mais capítulos, mais histórias, mais momentos de amor. Vó Teresa observava o casal com olhos marejados. Que Deus abençoe essa união, ela murmurou, nascida da bondade, cultivada com respeito, e agora coroada com amor verdadeiro. As rosas brancas ainda eram apenas brotos na terra escura, prometendo flores futuras. As margaridas continuavam florindo, fiéis e resilientes como o amor que havia nascido entre eles. E ali, sob o céu estrelado de outono, Lívia entendeu que sua história nunca tinha sido sobre ascensão social ou mudança de status. Era sobre permanecer verdadeira a si mesma, sobre manter a pureza de seu coração, mesmo quando o mundo tentava corrompê-lo. Era sobre provar que o amor verdadeiro não conhece barreiras sociais, não se importa com contas bancárias, não se curva a preconceitos. E enquanto Alexandre a beijava novamente, com o perfume das flores subindo da terra como uma bênção, e as estrelas como testemunhas silenciosas, ela soube que havia encontrado não apenas seu final feliz, mas seu verdadeiro começo. Porque às vezes os maiores milagres não acontecem em palácios ou festas luxuosas, mas em jardins simples, entre margaridas resilientes e corações que escolhem amar sem medo ou condições.